Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal, falando com ciência sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. O vídeo de hoje, ele é inspirado nos muitos eventos que aconteceram no Brasil ontem, dia 27 de maio de 2020, associados à intensa campanha de desinformação veiculada por muitas instituições e pessoas nas mídias sociais e usando as plataformas da internet. Há muitos pesquisadores, filósofos, pensadores se debruçando no momento sobre a interessantíssima, embora também muito triste, constatação de que na era da informação, talvez a sociedade nunca tenha sido tão mal informada. Para que a gente possa dar alguns exemplos para essa discussão, nós começamos ontem com a divulgação pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro de que os métodos usados para contar os mortos da Covid-19 tinham que ser mudados e, ao invés de aguardar a confirmação dos testes da Covid, seriam divulgados imediatamente os dados utilizados pelos cartórios para a emissão dos atestados de óbito. Qualquer especialista que compreenda o tema sabe que o objetivo é reduzir falsamente o número de mortos pela Covid-19, já que demora um certo tempo para que os resultados sejam liberados. A pressão foi imensa por conta dessa obviedade, desse óbvio uso político da informação da pandemia, mostrando com clareza que o prefeito não se interessa pela divulgação real dos dados, mas pela manipulação que permita atingir os seus objetivos políticos mais imediatos, como confirmar os planos de colaboração com os políticos de Brasília e também promover as políticas de relaxamento do isolamento social. O próprio prefeito Marcelo Crivella, no início da semana, já havia dado feito uma afirmação bastante polêmica, dizendo que tinha controlado a pandemia. E, ao entender a complexidade da afirmação que fazia, ele resolveu fazer uso de dados para embasar a sua afirmação e mostrou uma figura que indicava que o número de casos de Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro tinha atingido essencialmente o número zero, número esse que não pode ser confirmado por nenhum especialista, e levantou suspeita de todos os repórteres interessados no tema. A figura mostrada pelo senhor Crivella tinha como fonte o nome dados retirados do SUS, mas não informava que dados eram esses, o que eles significavam. E, pasmem, no mesmo dia foi divulgado o número recorde de mortes pela Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, sendo que o foco principal no estado é a cidade do Rio de Janeiro. Portanto, não é difícil você compreender que se trata da manipulação mais pueril dos dados e, pior, o uso de dados forjados para fomentar, desenvolver e implementar políticas públicas na área de saúde. Nessa semana, eu também recebi vários e-mails e várias informações de Zap, e é provável que você também tenha recebido, fazendo elogios a uma pesquisadora americana chamada Judy Mikovits, e mostrando toda a sua genialidade e como ela foi perseguida por dizer verdades inconvenientes sobre a fabricação de vacinas. O vídeo é absurdo e o vídeo é uma farsa completa. E pela qualidade que a gente vê, óbvia, gráfica, de apresentação daquele vídeo, a gente conclui muito rapidamente que o vídeo contou com bastante dinheiro e financiamento farto para sua produção, para divulgar ideias absolutamente mentirosas e, muito interessante, contra as vacinas. Se há uma produção do conhecimento humano bem-sucedida no século XX, nós não temos dúvida de que é a vacina. Basta olhar os dados de sarampo, a guerra combatida contra a varíola, os resultados obtidos contra a poliomielite, a tuberculose. Recentemente, mesmo no ano passado, tivemos uma crise relacionada aos casos de febre amarela. Enfim,
Não há nenhuma dúvida de que a vacina é uma arma poderosíssima que ajudou a sociedade mundial a evoluir suas políticas de saúde pública e contribuiu muito com o aumento da expectativa de vida em todo o mundo. É incompreensível uma campanha obscurantista dessa magnitude que, em última instância, se voltará contra a própria sociedade. Enfim, eu poderia continuar aqui apresentando dezenas de exemplos, mas o fato é que alguma coisa muito errada está acontecendo na nossa sociedade, porque nós temos sido incapazes de apresentar mesmo os argumentos mais triviais para poder explicar e ajudar as pessoas a verificarem que elas estão sendo manipuladas e estão sendo bombardeadas com mentiras, muitas delas supostamente científicas, todos os dias, absolutamente todos os dias. Trata-se de treino para a compreensão desses dados, trata-se de treino para a compreensão de como enfrentar uma informação e compreender e buscar, eventualmente, uma fonte que está por trás daquela informação para que, de alguma maneira, dê embasamento racional para o que está se veiculando. Por exemplo, no caso da cloroquina, e eu não quero falar sobre a droga, mas sobre o processo filosófico que justifica a veiculação de tantas notícias sobre o tema, no caso da cloroquina, temos recebido muitas mensagens que são absolutamente destituídas de qualquer fundamentação mais profunda que permita a discussão. Por exemplo, alguns argumentos dizem: ah, mas a droga é usada com sucesso para tratar outras doenças. E é tão fácil responder esse questionamento dizendo: você não usa remédio que é usado para o tratamento da pressão alta para curar, por exemplo, uma inflamação. Remédios diferentes são usados para tratar doenças diferentes. Há outros argumentos muito comuns como: ah, mas ela é disponível e barata, o que também não faz nenhum sentido. O medicamento, para ser usado, tem que ser usado porque funciona e não porque ele é disponível e barato. Se for assim, vamos todos tomar cachaça para resolver todos os problemas de saúde, porque a cachaça é disponível e é barata. Obviamente são argumentos pueris, mas são argumentos que convencem uma parcela da população e não necessariamente uma parcela iletrada. Eles têm sido usados por nossos vizinhos, por conhecidos que frequentaram escolas, que se formaram nas universidades. É importante que a gente se debruce sobre uma pergunta muito importante: onde nós estamos errando durante a formação dessas pessoas para que elas sejam vítimas tão fáceis e de maneira tão inocente de muitas mentiras que são veiculadas na internet? Ou elas não são tão inocentes assim, todas? A universidade, ela precisa se debruçar sobre essa importante questão para que ela defenda a sua própria sobrevivência e razão de ser na sociedade em que vivemos, num mundo que é guiado pelo misticismo, obscurantismo. Não há espaço para o pensamento racional nem para as universidades. Em última instância, ele levará à destruição de todos os institutos de pesquisa e universidades envolvidos com a causa da produção e da divulgação do conhecimento científico. Portanto, nós temos que participar ativamente dessa guerra que está nas ruas e nas redes sociais. E nós temos que ter estratégias para chegar na ponta. Nós temos que salvar as jovens almas brasileiras das crianças, dos adolescentes que estão sendo submetidos a esse bombardeio diário e estão forjando as suas almas num ambiente de manipulação, de mentiras e de imposição dogmática. Esse desafio se impõe às universidades brasileiras e nós vamos voltar a esse tema em futuro muito próximo. É necessário desenvolver uma estratégia de combate. O combate está nas ruas. Não se trata apenas de fazer vídeos e divulgar. O outro lado, o lado obscurantista, conta aparentemente com recursos em bastante quantidade para continuar a sua campanha de desinformação, que torna mais fácil a manipulação das pessoas e o atingimento de seus objetivos políticos mais imediatos. Nós não podemos nos isentar, nós temos que participar e temos que ter estratégia. A universidade
você está convocada para essa discussão e o Brasil precisa da atuação ativa da universidade em torno desse tema. Um grande abraço e até o próximo vídeo.